A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter vocês conosco aqui no nosso canal, no nosso curso Aprendendo a Ensinar. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar para a prática a preparação da aula. Então eu te convido a pegar a tua lição de escola dominical, o material que você estiver estudando, e nós vamos colocar em prática essa aula, como eu faço as minhas lições, tá bom? Vamos lá? Vamos para a nossa lição? Irmãos, então vamos aí para a prática da nossa lição, certo? Do que nós estamos vendo ali a respeito da preparação de aula, de todo esse processo que é a preparação de aula, tá? Eu peguei aqui a lição de número 10, certo? Da primeira revista aqui de 2021. Eu já gravei essa aula, certo? Essa aula já está gravada, por isso que já tem alguns rabiscos aqui, mas eu fiz questão de não marcar muito para nós podermos estudar junto, tá? Então vamos lá. Como eu falei, você precisa conhecer a revista por inteiro. Veja bem, o tema geral da nossa revista é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, a revista inteira, ela está tratando sobre o pentecostalismo, o Espírito Santo e a atualidade. Então, você precisa ter isso em mente, porque o nosso tema é o Senhor Jesus cura hoje, tá? Como eu falei para vocês, eu sempre uso uma caneta de 4 cores, certo? Tá? Não vou fazer propaganda, mas é da Bic, tá bom? Então, uma caneta de 4 cores, sempre ela tá comigo. Todo lugar que eu vou, eu estou com os meus marca-texto. O pessoal já me conhece por isso. Eu tô com os meus marca-texto e eu tô com a minha caneta de 4 cores, tá? E até uma briga, porque veja bem, eu tenho um punhado delas aqui, que normalmente preta e azul acaba primeiro, né? E daí, ó, tá vendo? Tem uma diferençazinha aqui. Essa daqui é velha, eu tiro a tampinha para ir usando o vermelho e verde, né? Porque nós precisamos sempre muito de caneta. Então veja bem, a ideia é o hoje, certo? A ideia é hoje. Eu uso marca-texto de gel por causa da questão da Bíblia, tá? O marca-texto de gel, ele não machuca as páginas da Bíblia igual o marca-texto comum, certo? É um pouquinho mais caro, mas ele vai manter a integridade do papel da Bíblia, que é um papel seda, um papel mais delicado, tá? Mas nós estamos falando sobre a lição. Então, a ideia é nós falarmos sobre o Senhor Jesus cura hoje. A ênfase é hoje, tá? Porque nós estamos falando de atualidade. A nossa leitura bíblica, o nosso textual, ele vai dizer assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas feridas. Livro dos Salmos, Salmo de número 103, verso 3. Lembre que Salmo não tem capítulo e não tem versículo. Salmos são hinos. Então, é Salmo 103, verso 3. Tá? Eu coloquei uma referência aqui já, ó. Gênesis 12, 17, primeira referência à doença na Bíblia, tá? Que é quando Abraão vai para o Egito e para que Sara não seja tomada como esposa de Faraó, o Senhor coloca uma doença e depois o mesmo Senhor cura essa doença. Então nós já temos aí a questão de uma marcação. A verdade prática, ela vai dizer assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então veja bem, tanto o texto áureo quanto a verdade prática, eles estão falando da questão da cura, mas também estão falando da questão da iniquidade, que é pecado, e da obra redentora, que é a libertação desse pecado, tá? Então, o que nós vamos tratar? Nós vamos tratar de cura, mas também de salvação.
E nós temos aqui embaixo, né, a leitura diária, certo? A leitura diária, nós temos segunda, Êxodo 25, Êxodo 15, 26, terça, Mateus 10, 8, quarta, Marcos 6, 13, quinta, Marcos 16, 15 a 20, sexta-feira, 1 Coríntios 12, 9, sábado, Tiago 5, 14 a 16. Como nós já falamos lá na nossa aula anterior, vou deixar aqui em cima, tá, o link da descrição para você. É importante que você já tenha lido essa lição pelo menos de 2 a 3 vezes, tá? De 2 a 3 vezes. Por quê, irmãos? Para você poder ter uma ideia geral do que ela está falando, tá? Quando você for preparar, riscar a sua revista, você precisa ter uma noção geral do que está sendo falado. Você precisa ter uma noção geral da revista, das 13 lições, tá? Como eu falei para você, daqui é da minha filha para mim usar, post-it, certo? É bom quando falta espaço na lição. Então, veja bem, você tem aqui, ó, 13 lições, tá? E todas elas estão interrelacionadas. As 3 primeiras lições falou muito a respeito de Trindade. Então, todas elas e a Trindade voltam em quase todas as lições. Salvação. Então, é muito importante que você faça o quê? Você leia as 13 lições antes de preparar a sua aula. Que você conheça as 13 lições. Ok? Se você puder, né, se você já estudou teologia, dê uma revisada nos teus livros de teologia. Para quê? Para que você possa ter uma noção geral. E você faça de 2 a 3 leituras da revista, tá? Para que você possa aí conhecer. E veja bem, a revista ela já vai te dando recursos pedagógicos, né? O objetivo geral, os objetivos específicos. Nós vamos ver que nós temos aqui, ó, interagindo com o professor, síntese, subsídio didático pedagógico. Então a lição ela já tem uma série de recursos, né, que só com ela e a tua Bíblia você já consegue ter uma boa aula, tá? Então o que você vai fazer? Você vai ler toda a sua lição. Então, veja bem, começando aqui, no caso seria aqui na lição de professor, na aula 60, na página 68, indo até a página 74. Irmãos, depois de você ter feito as suas leituras 2, 3 vezes, essa leitura que você vai tomando aí um bom conhecimento da lição, só que, por favor, não faça igual um grande número de professores que nós conhecemos, que eles estudam em cima da hora, tá? E saem correndo no YouTube para procurar auxílio. As minhas lições, as lições dos outros professores que comentam, o que é a ideia? É trazer subsídio, ou seja, para incrementar a sua aula, tá? Porque você já estudou, você já se preparou e você vai fazer o quê? Você vai preparar, melhorar a sua aula. Eu sempre eu acompanho muito o pastor Aguinaldo Betti, tá? Então eu sempre, depois de preparar a minha aula, dou uma olhada, né, quando eu vou ministrar, porque as aulas, quando eu coloco no YouTube, é antes da dele. Então o que eu faço? Para mim ministrar na minha classe aqui, eu, além de preparar a minha lição, gravar as minhas lições, eu vou ver as lições do pastor Aguinaldo Betti, pastor Caramuru, pastor Elcio Rodrigues, entendeu? Então nós sempre vamos aí melhorando as nossas lições. Então veja bem, você já fez a leitura, certo? Você já compreendeu. Então o que você vai começar a fazer agora? Você vai começar exatamente a montar a sua lição, certo? Você vai começar a montar a sua lição. Então veja bem, a introdução da lição está aqui, certo? Vai dizer: o caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Então nós temos aqui um ponto de destaque dentro da nossa introdução, tá? Nós temos algo aqui que é importante nós destacarmos com os nossos alunos, porque ele vai fazer esse link, certo? Do tema da lição com o que nós vamos falar. Por quê?
Porque quando nós vamos adentrar no tópico 1, nós vamos falar das curas, a cura divina na Bíblia. Então nós vamos começar aqui no Antigo Testamento, certo? Falar sobre as doenças bíblicas, certo? As doenças e a prevenção de doenças no tempo da Bíblia. E o Novo Testamento, certo? As curas de Jesus. Então, olhe bem, a saúde no Antigo Testamento. Nós vamos compreender com a leitura aqui que na época de Moisés, a cura ela tinha 2 pontos. Primeiro, a ideia mística de cura, tá? Dos curandeiros, dos guias espirituais do povo. E segundo, uma cura empírica, que as pessoas usavam remédios naturais, tá? Então, e a medicina não era desenvolvida tão como hoje. Eles já faziam alguns tipos de cirurgias, tudo, mas nada comparado ao que nós temos hoje, tá? Então, nós vamos aqui, eu marquei 2 textos aqui. Vamos ler aqui Êxodo 23, 25, que vai dizer bem assim para nós, ó. Tá bem aqui. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Ou seja, a ideia do Antigo Testamento a respeito de culto era exatamente isto, certo? Uma devoção a Deus. Então, toda a parte cultual em Israel era uma parte de devoção ao Senhor, tá? Por que o Senhor estabeleceu as leis dietéticas, as leis sanitárias? Era para exatamente cuidar da saúde do povo. Imagine só, 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. Eles estão no deserto, ok? Os alimentos mais comuns lá era carne de porco, tá? Animais de caça. E a grande maioria desses animais eram criados soltos. Então, eles iam comer o que viesse pela frente, tá? O que eles encontrassem, o que tivesse mais fácil. E o que vai acontecer? Eles estão no deserto, tá? Eles estão no deserto. Então, eles vão jogar sobras de alimento, eles vão defecar, ok? E isso é perigoso. Então, o Senhor vai estipular leis dietéticas, tá? Principalmente mirando os animais que comem de tudo, tá? Leis sanitárias, que cada um tinha que ter a sua pazinha para enterrar o seu excremento, que cada um precisaria se banhar pelo menos uma vez por semana, né? Porque havia questões de purificação, rituais, cultuais. Então, as leis sanitárias eram muito presentes dentro do panorama bíblico daquela época. É por isso que quando Jesus vem, ele vai abolir as leis dietéticas, ele vai abolir as leis sanitárias. Por quê? Porque já no período do Novo Testamento, elas não são assim tão urgentes e necessárias, tá? Então nesse ponto, nós vamos falar sobre a questão da saúde no Antigo Testamento. Então, irmãos, veja bem, e nós continuamos no segundo subtópico. A prevenção de doenças é bíblica. Então, nós vamos ver aqui pelo menos 2 capítulos, né, que vão tratar diretamente a respeito disso, né? O capítulo 15 e o capítulo 17 do livro de Levítico, tá? Que vai trazer para Israel essa ideia que eles precisam se cuidar, né? Paulo vai trazer a ideia de santificação, certo? De cuidado com o corpo, purificação da alma, tá? E tudo isso faz parte desse desenvolvimento. Então o que você vai fazendo? Conforme você vai lendo, certo? Você vai colocando as suas anotações, você vai colocando os seus pensamentos, tá? Nós vamos entrar no Novo Testamento e as curas de Jesus, certo? Que é esse tema aqui, tá? A Bíblia vai deixar muito clara que a questão da cura no Novo Testamento, Jesus curando, é questão de compaixão, certo?
é a compaixão, esse é o motivo, é a motivação de Jesus para ele operar no meio do povo. A questão da doença era muito grave, certo? Existia um grande número de enfermos. Você pode ver que cada vez que Jesus ele ia curar, um número imenso de pessoas vinham até ele, corriam até ele. Por quê? Porque havia um grande número de enfermos, pessoas que necessitavam desse socorro do Senhor. Então, a compaixão, vamos marcar aqui, tá? Vamos marcar aqui. A compaixão era a principal motivação de Jesus, certo? Ao ministrar ao povo. Isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo, tá? Então, o autor, pastor Ezequias Soares, ele já vai deixar um gancho a respeito aí da atualidade, tá? Então, por que Jesus curava? Porque ele tinha compaixão, certo? O seu coração se movia pelo povo, certo? Pela situação geral do povo. Então, nós vamos ver que no Antigo Testamento, o Senhor curava. A primeira pessoa, né, que é curada, assim, na Bíblia, é o caso de Sara, quando o ventre dela é curado. Depois, nós vamos encontrar Rebeca, e assim, sucessivamente, os irmãos vão buscando na Bíblia. Daí, o que você vai poder procurar? Você vai poder pegar um bom dicionário bíblico, certo? Você vai pegar aí uma concordância bíblica, se você não tiver na sua Bíblia, ou não tiver no seu celular, tá? E aí você vai encontrando referências que vão encaixando aqui, tá? Referências que vão encaixando. Agora aqui no tópico 2, veja bem, o tema do tópico 2 é a cura divina como parte da salvação. Ou seja, todos os que são salvos, todos os que recebem a salvação, eles têm direito à cura. O Senhor cura pessoas que não são crentes, também cura através das nossas orações, da nossa intercessão. Somos nós que intercedemos pelos não crentes, entendeu? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos compreender que a cura divina ela faz parte da salvação. A Bíblia toda ela vai falar de salvação, tá? Ela vai falar do Deus que nos salva. Aí nós vamos frisar o versículo de 2 Timóteo 2:11, tá? 2 Tito 2:11. E as condições para a salvação está aqui. A questão do arrependimento. Então todos podem ser salvos. A salvação é para todos, ok? Para todos. E depois da salvação, nós vamos pegar a questão da cura divina, tá? E a nossa declaração de fé, ela vai falar muito a respeito disso. O que é a cura divina, tá? É um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. E nós vamos ter textos. E o que nós vamos frisar aqui? Que procurar o médico, certo? Ó, é tendência nossa procurar o médico, certo? Em caso de doença, e isso não é errado. Jesus, ele deixou claro a existência de médico, certo? E a possibilidade de nós irmos aos médicos, certo? Em nenhum momento Jesus falou contra. Por quê? Porque quando nós vamos vendo hoje a questão do neopentecostalismo, certo? E esses modismos que vêm, primeiro, a enfermidade, ela para eles tem a conotação de pecado, tá? E depois, aqueles que estão em pecados, automaticamente estão longe de Deus. E nós pensamos diferente, nós compreendemos diferente. Nós sabemos que o Senhor nos cura, nós sabemos que é Ele que opera no nosso ser, mas em determinados momentos o Senhor permite que os médicos venham e ajam em nós, tá?
e eles são canais de bênção. Por isso que quando nós oramos pelo medicamento, nós oramos pelo médico, e nós nunca mandamos que o irmão pare de tomar remédio, tá? E isso é uma marca nossa, nós nunca mandamos ninguém parar de tomar remédio. O que nós fazemos? Nós aconselhamos que ele vá ao médico, certo? E o médico vai dizer se para ou não para com o remédio. Então, nós procuramos os médicos sim, mas nós temos um recurso. E veja lá, esse recurso está em Tiago 5, 14 a 15, que é quando vai falar a respeito da unção com óleo. A unção com óleo, irmãos, é exclusivamente para enfermos, certo? Se você ungir um carro, se você ungir uma casa, né, a unção de objetos torna esse objeto possessão do templo. Até eu falo para os irmãos, né? Os irmãos aqui têm casa bonita, carro bonito. Falei, o dia que vocês quiserem que eu unja o carro de vocês, eu fico muito feliz. Porque a partir desse momento vai ficar para o templo, tá? Então, veja bem, a questão da cura, nós compreendemos que cura é uma ação de Deus. É Deus, através do Espírito Santo, é a compaixão de Jesus pelas nossas enfermidades, as nossas misérias, tá? E essa salvação e essa cura, elas vai falar da obra completa de Jesus, certo? Esse é resultado da nossa redenção e também a nossa cura do corpo físico. A obra do Calvário é o evangelho que a Assembleia de Deus sempre pregou. Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura e vai voltar. Esse é o evangelho que nós pregamos. E nós faz 110 anos que nós estamos falando desses 4 pilares da nossa fé: a salvação em Cristo, o batismo no Espírito Santo, a cura e as libertações operadas pelo Espírito e o retorno de Cristo para buscar a sua igreja, tá? Então, nós vamos enfatizar esta questão. O Salmo 103, Isaías 53, né, eles vão deixar muito claro isso, que não existe, certo? Como nós simplesmente sermos curados. Nós precisamos primeiramente termos um encontro com Jesus, tá? E é isso que o subtópico 4 vai nos mostrar, tá? E o tópico 3, ele vai trazer o seguinte tema: a cura divina, certo? E os desafios atuais, tá? A cura divina e os desafios atuais. Quais são os nossos desafios? O aumento das enfermidades. Cada vez mais as enfermidades estão aumentando, tá? E isso está acometendo irmãos nossos, pessoas que estão no nosso meio. Então, nós estamos vendo aí, nós estamos num período de pandemia, ok? Todo mundo está diretamente sendo afetado por isso. Quantas pessoas você já perdeu? Pessoas que não serviam a Jesus. E quantas pessoas crentes, pessoas fiéis a Deus, já morreram nessa pandemia? Então, as enfermidades entre os crentes. Paulo, ele tinha um espinho na carne, tá? Timóteo tinha problemas no estômago. Trófimo ficou doente em Mileto. Então, a Bíblia vai mostrar que essa enfermidade está no nosso meio, certo? Que nós somos acometidos por enfermidades. Aí o pessoal discute qual é o espinho da carne de Paulo. Isso não nos interessa. Por quê? O que nos interessa? Saber que Paulo tinha uma enfermidade, certo? Ele orou por muitas pessoas e foram curados, mas ele não foi curado. O seu filho na fé, Timóteo, não foi curado. Trófimo não foi curado, tá? Por quê? Às vezes a enfermidade também tem uma questão pedagógica. Então você vai notando e anotando, certo? Estas questões na sua revista. Você pode usar várias cores, você pode fazer xizinho, você pode marcar do lado, tá? Aqui, quando eu falei a respeito disso daqui na videoaula, eu falei a respeito de um pastor, um amigo meu, que faleceu esse ano,
tá? Pastor Gidáutio, um santo homem de Deus, um servo de Deus, muito usado no ministério de cura e libertação. E ele foi acometido do Covid. E infelizmente nós perdemos um grande guerreiro do evangelho. Tá? Então o que acontece, irmãos? Muitas vezes as doenças elas batem a nossa porta. E aí é sempre importante você trazer para o seu aluno o quê? Situações que são próximas dele. Certo? Que fazem ele compreender. Porque se você falar só de teologia, só de teoria, o teu aluno muitas vezes ele não vai conseguir compreender. Então nós vamos trazendo. E quando eu vou fazendo isso daqui, aqui eu marcaria aqui, ó, na minha lição, eu marcaria Gidáutio, tá? Que ia fazer referência ao meu amigo, tá? E o que eu... E o terceiro subtópico, né? Ele vai falar, certo? De não confundir doença com possessão maligna, tá? Não confundir a doença, a enfermidade com possessão maligna. Por quê? Nós temos aí uma categoria de evangélicos que o que se passa na cabeça deles é que toda e qualquer enfermidade é de causa maligna. A Bíblia vai nos mostrar que houve inúmeras situações de enfermidades resultantes de operações malignas. Nós vamos citar só o caso da mulher encurvada, certo? Então o Senhor repreendeu aquele espírito maligno e a mulher foi curada, né? Nós temos o caso do gadareno, que tinha uma perturbação mental. O Senhor repreendeu e ele foi curado. Mas nem todas as enfermidades são de cunho maligno. Quando Jesus chegou na casa de Pedro e orou pela sogra dele, certo? Ele orou e repreendeu a enfermidade, a febre, não repreendeu o espírito maligno. Então nem todas as enfermidades eles têm cunho maligno, irmãos. Mas nós precisamos orar em nome de Jesus. E nós precisamos tomar cuidado o quê? Para não envergonhar as pessoas. Tá? Porque hoje, nesses movimentos, nesses cultos de libertação, e expulsa e amarra, né? É trabalho nosso expulsar os demônios, libertar os cativos, mas compreender que isso não é só o que acontece. Existem muitos dos nossos irmãos, muitas pessoas que estão na igreja, estão sinceramente acometidos de enfermidade e não têm cunho maligno. Eu, nos meses de novembro e dezembro, eu fui acometido por um surto de furúnculo, tá? E isso judiou muito de mim, me maltratou muito, né? Porque, assim, chegou a travar a perna toda. E em dezembro eu estava tão desesperado com esse negócio do furúnculo, que eu cheguei a ligar para o pastor Gidáutio, meu amigo, tá? E falar, pastor Gidáutio, será que isso não é obra maligna, espírito de retaliação e tudo que a gente escuta a respeito dessa teologia da libertação? Eu conversei com o pastor Gidáutio, certo? E ele falou para mim assim, falou, irmão Emerson, a vida do senhor está em ordem com Jesus? Eu falei, tá, irmão Gidáutio, tá. E ele falou para mim assim, ó, conhecendo você, a sua família, né? Isso não tem nada a ver, por quê? Porque o inimigo, ele não se apossa dos crentes, ele só vai se apossar dos crentes quando estes dão brecha, né? Ou das pessoas que vivem longe de Deus. Falou, então, o irmão fique tranquilo, o irmão ore, nós vamos orar. E foi a última vez que eu conversei com ele, porque logo ele ficou enfermo, já foi internado, tá? Então, irmãos, as enfermidades, algumas são operadas por questões do maligno, mas não crentes, certo? Isso daí acontece na vida dos não crentes que não servem a Jesus. Então nós temos aqui uma série de coisas que podemos ir pontuando e marcando. Só que deixa eu lembrar para você, leia a sua lição inúmeras vezes, certo? Pelo menos 2 a 3 vezes leia a lição completa, os versículos, leitura bíblica em classe, leitura diária, leitura bíblica em classe, as referências da lição, entendeu? Porque às vezes uma referência te joga luz no teu pensamento e você vai para frente, você começa
a ter novas visões dentro da lição, certo? Coloque sempre a sua lição no contexto atual e de uma forma que o seu aluno possa viver ela com muita facilidade, tá bom? E eu vou pedir para minha filha que dá aula para as crianças, para ela gravar, certo? Uma lição especial só para que nós possamos aí, para que nós possamos ter uma ideia também do que é ensinar crianças, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.